Os anarquistas, que sempre foram poucos, eles faziam parte dessa miscelânea, né? Desse grande grupo de opositores à ditadura. E, por sua vez, faziam as mesmas atividades subversivas, etc. Mas eu nunca fui um grande pichador de parede. Eu acho que tive muito mais para a discussão intelectual da coisa do que para sair correndo da polícia aí. Acho que a minha militância, acho que fiquei devendo, né, para a libertação do país, fiquei devendo muitos riscos que eu deixei de correr em função... E acho que estava mais para bom vivant e mais preocupado com a situação filosófica do ser ou não ser, do que propriamente com pegar em armas ou, né, subir o monte para oferecer resistência armada. De certa forma, eu já acompanhava esse risco com outras pessoas, que naquela época se tinha comício relâmpago, as pessoas eram presas na frente da gente, etc. Meus filhos, acho que o contrário. Acho que tiveram, talvez, todo um viés pela leitura, pela cultura, se criaram ouvindo música clássica em casa, ouvindo jazz, mais por esse lado. Agora, com relação à política, se tivessem, primeiro que já nasceram, né, ou melhor, nasceram nesta época, mas chegaram à adolescência quando já os tempos tinham mudado, de um lado. E de outro lado, eles tiveram uma experiência muito rica, que foi viver em Cuba e viver sob um país que tem uma ditadura de Estado, né? Então, acho que isso também foi muito marcante para eles, do que é a experiência de um comunismo ou de um socialismo de Estado com aquela estrutura persecutória, sem liberdade de imprensa. Acho que eles jamais seguiriam esse caminho da minha esposa, por exemplo, de uma militância revolucionária por aí. Eu acho que, como tudo, né, nos traços de uma personalidade tem dois componentes. Tem um componente que é genético, né, que é constitucional do indivíduo. Quem não tiver este não vai aprender nunca, né? Não importa o que esforço se faça. Agora tem um outro componente que se diz que só tem uma maneira de aprender a tocar piano, é tocando piano, né? Tem um lado da medicina que não é passível de se aprender no livro, de se projetar na tela, de se fazer audiovisual, que é quando os estudantes sentam em roda do professor, junto do leito, né, e veem e absorvem, né, e passa aquilo através de uma coisa simbiótica, passa aquela maneira de agir, aquela postura, a atitude do médico diante do paciente, a atitude do médico, que são uma gama de atitudes diante de uma gama de estados emocionais do paciente, de situações familiares, né? Tu está conversando com o paciente e os familiares estão em roda, a informação que o paciente tem é que tem os familiares é outra. Tu não pode deixar contaminar os familiares com todo aquele otimismo que tu procura passar para o paciente, até porque vai ser muito frustrante para eles depois. Então, tudo isto não é passível de ser projetado numa parede durante uma aula. Mas tudo isso é percebido, ainda que inconscientemente, absorvido durante aqueles anos, né, em que a gente convive com essas situações, que são cotidianamente situações diferentes, vivências diferentes, mas que cada uma delas vai ficando entranhada. Então eu te diria, não é possível aprender empatia, né? Mas a proximidade, a afinidade, a cumplicidade,
todas essas coisas que acompanham o ato médico, né, elas são transmitidas, elas são aprendidas. Talvez não aprendidas no sentido intelectual, né, de decorar um conteúdo ou de entender uma formulação, mas são aprendidas no sentido de absorver todo esse padrão de conduta, de atitude, enfim. A gente sempre pensa que o ruim é a época que a gente está vivendo, né? A gente tem uma tendência a fazer esse raciocínio. Tem uma imagem muito antiga, que dizia assim, quando uma pessoa fazia uma visita rápida, dizia, mas isso é uma visita de médico, né? Isso é uma expressão que a minha avó usava, porque já representava isto. Uma coisa é uma visita de amigos, né, de confrades, de camaradas, e outra coisa é a visita profissional do médico, que sempre foi muito curta, né, sempre foi muito focada e sempre foi muito dirigida àquilo que o médico precisava saber para estabelecer uma conduta terapêutica para o seu paciente. Então, ainda que tenha toda essa relação interpessoal, historicamente, se a gente for olhar, a relação entre o médico e o paciente é uma relação extremamente objetiva. Eu acho que, claro, né, quando tudo se deteriora, quando, por exemplo, eu fui plantonista durante 18 anos no Hospital Conceição. Aquilo é uma guerra civil, né? Então não há tempo para muitas gentilezas. E claro que cada pessoa gostaria de sentar na frente do médico, contar a sua história, gostaria que o médico perguntasse sobre detalhes da vida dela. Em alguns lugares, como serviços de urgência ou de pronto atendimento, essa anamnese, o colher-se dessa história é extremamente focada, né? Não se dá tempo para o paciente contar a sua história, a gente já ouve as queixas principais e já vai direto naquilo que vai ter significância, que vai mudar o resultado da minha conduta. Então, aquela ideia mais romântica, né, do médico como uma presença mais constante na vida das pessoas e tal, essa certamente vai se perder. Eu te diria que o médico, assim, de muito pensar sobre isso, te diria que talvez o modelo de médico ideal tenha sido o médico chinês dos mandarins. Não o médico descalço do Mao Tse Tung, mas o médico dos mandarins, porque ali o médico recebia, ele era pago para manter aquela família saudável. Então as famílias contratavam o médico era contratado por várias famílias, e ele periodicamente ia na casa daquela família, almoçava com aquelas pessoas, convivia, passava uma tarde ali conversando, e mais do que sentar e ouvir queixas, ele convivia e via os hábitos de saúde daquela família, via como é que se relacionavam os pais e os filhos, como é que se relacionava o marido e a mulher, como é que se relacionavam com a geração anterior, com os avós. Então, como é que era esse entrosamento familiar? E ele recebia todos os meses para fazer isso, salvo se um dos membros da família adoecesse. Então, se era uma família de 6 membros e o filho adoecia, ele passava, a partir daquele momento, a receber 5, 6 avos do seu salário. Ele era descontado daquele que estava doente. E enquanto aquela pessoa estivesse doente, ele estava ganhando menos. Então, ainda que a atitude do médico não seja pautada por uma visão mercantilista, né, eles tinham a noção de que quanto mais se estimulasse o médico a manter as pessoas sadias, mais ele ganhando, mais satisfeito ele estaria. E quem sabe mais empenhado em tirar a pessoa da doença e voltar a receber, né? Se houvesse uma epidemia e acamasse todo mundo, ele estava, né, desempregado temporariamente. Então, acho que esse sistema talvez ainda fosse o mais sadio, né? Em que o médico é remunerado por aquilo que realmente ele tem que fazer, que é manter a saúde. Eu acho que do ponto de vista meu ponto de vista pessoal, familiar, né, foi um esvaziamento completo, porque
Nós éramos uma família com pai, mãe e 2 filhos. Meus filhos foram primeiro um, depois o outro para Cuba, né? Ficamos eu e a minha mulher, enquanto ela conseguiu suportar. Então chegou um momento em que o lado mãe, né, venceu qualquer coisa e ela ficou mais tempo morando em Cuba, nessa divisão entre morar um pouco em Porto Alegre e um pouco em Cuba, mais tempo morando em Cuba do que em Porto Alegre, provavelmente. Acho que do ponto de vista da mãe, os filhos não sobreviveriam se não tivesse essa tensão permanente, mesmo depois que eles estivessem, né, lá tratando seus pacientes. Mas, de qualquer forma, para mim, ficou o sindicato como o foco único de preocupação, né, porque eu ficar trabalhando até às 10 horas da noite no sindicato e ir para casa, não tinha ninguém que me esperasse, não tinha nenhum compromisso em casa. Se eu ficasse trabalhando até às 3 da manhã, igual, se eu chegasse em casa às 4 horas da manhã, era o mesmo. Isso eu acho que foi absolutamente desorganizante para a vida de algumas pessoas, né? Tinha uma secretária nessa época que me acompanhou muito, era extremamente competente, dedicada, e muitas madrugadas nós entramos. Ela depois foi a arquiteta do prêmio ADVB, né? Ela que pensou nisso, preparou toda, enfim, o conteúdo para que se concorresse a esse prêmio, e foi fiel escudeira ali. A partir dessa dupla, vamos dizer, né, que varava madrugadas ali, e nessa época o sindicato era extremamente amador, né? Nós recebemos o sindicato com 20 funcionários. Essa época eu deveria ter o quê? 22, 23, 25. Então, toda a administração, todo o gerenciamento do sindicato era feito pessoalmente por mim, que até tinha e tenho até hoje uma queda quase patológica pelas coisas da administração, né? Um fascínio pela administração. Então, todo o gerenciamento era uma coisa feita pessoalmente por mim. Eu sabia cada coisa que acontecia no sindicato, reclamava da conta de luz, sabia da conta de água do sindicato. São coisas que hoje, né, é impossível de ter ideia do que está acontecendo. Então, nessa época, acho que certamente deve ter sido um componente nisso, né, na construção, pelo menos a minha parte, na construção do sindicato nesse período, essa oportunidade, né, olhando pelo lado mais positivo, de estar em contato permanente com o sindicato, com dedicação full time.